Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 40 de Jeremias. A coisa começa, assim, logo depois da queda de Jerusalém, sabe? E tem uma cena bem inesperada. Jeremias, que estava preso, de repente está livre. Quem solta ele é Nebuzaradã, o chefão da guarda babilônica. Uma virada em tanto para ele. E o papo entre eles, nossa, é surpreendente. O Nebuzaradã, que era o conquistador, né? Ele fala que a desgraça de Judá foi tipo coisa de Deus mesmo. É curioso, né? Um oficial babilônico falando em termos, assim, da teologia judaica. Exato. Ele diz que foi por causa da desobediência do povo ao Deus deles. Uma leitura teológica vinda de onde menos se espera. Talvez isso mostre o quanto as profecias de Jeremias já eram conhecidas, né? A fama dele. Pode ser. Aí o Nebuzaradã dá uma escolha para Jeremias, ou ir para a Babilônia, com proteção e tudo, ou ficar ali em Judá. Uma encruzilhada importante. E antes mesmo de Jeremias responder, o comandante dá uma dica. Olha, procura o Gedalias, filho de Aicão. Aquele Aicão que protegeu Jeremias antes, lembra? Ah, sim, o filho dele. Isso. Esse Gedalias tinha sido nomeado governador pela Babilônia para cuidar do pessoal que sobrou por lá. Uma estratégia política clara da Babilônia, né? Usar uma liderança local para administrar. Governo indireto. E Jeremias, bom, ele decide ficar. Vai para Mispá, se juntar aos Gedalias, é o que restou do povo. É uma decisão forte. Ele escolhe ficar com os mais pobres, os que não foram levados para o exílio. Alinha o destino dele com o do remanescente. Exatamente. E por um momento, parece que surge uma luz, sabe? Uma esperança. Uhum. Alguns oficiais do exército de Judá que estavam por aí, espalhados, eles vão até Mispá encontrar os Gedalias. Buscando alguma liderança, alguma segurança, imagino? Isso. E o Gedalias tenta acalmar todo mundo. Ele jura, fala para não terem medo dos babilônios, para se estabelecerem, cuidarem da terra, servirem ao rei da Babilônia. Para que tudo corresse bem, né? Uma aposta na coexistência, no pragmatismo. É. Ele diz que ficaria ali em Mispá, representando eles perante os babilônios. Uma tentativa de construir algo novo, mesmo sob domínio estrangeiro. E essa promessa de segurança parece funcionar no começo, né? Sim, funciona por um tempo. O pessoal que tinha fugido para outros países ouve falar do Gedalias e começa a voltar para ajudar. E tem até notícia de colheita boa, né? Vinho, frutas. Exato. Uma colheita farta. É como um respiro, um vislumbre de vida voltando ao normal depois da catástrofe. Um breve vislumbre. É quase doloroso ler isso sabendo o que vem depois. Pois é, a fragilidade dessa esperança é palpável. Mostra bem como esses processos de reconstrução são delicados, né? Qualquer coisa pode abalar. E a ameaça não demora a aparecer. Chega o Joana, filho de Careá, com outros oficiais, e eles dão um alerta para o Gedalias. Ah, aqui a coisa começa a complicar de verdade. Eles dizem, olha, o Baalis, que é o rei dos Amonitas, mandou o Ismael, filho de Netanias, para te matar. Uma conspiração vinda de fora. Rivalidades regionais entrando em jogo. Só que o Gedalias, ele simplesmente não acredita, acha que é mentira. Impressionante, né? É chocante. Essa incredulidade dele é o ponto central aqui. Dá pra ver como, talvez, uma confiança nobre, necessária para recomeçar. Ou uma ingenuidade perigosa. Exatamente. Ou uma ingenuidade política muito perigosa. Ele parece ignorar o risco real de traição, essa ameaça externa que o Baalis representa usando Ismael. A estrutura toda era muito, muito frágil. E a coisa fica ainda mais tensa. O Joana vai falar com Gedalias em segredo Uhum. e propõe matar o Ismael antes que ele faça alguma coisa, tipo uma ação preventiva. Uma medida drástica. O argumento do Joana é que, se o Gedalias morrer, todo esse esforço de reunir o povo vai por água abaixo. O remanescente vai se dispersar de novo. É o pragmatismo levado ao extremo, né? Eliminar a ameaça para salvar o coletivo. Mas o Gedalias recusa, totalmente. Ele bate o pé que a acusação contra o Ismael é falsa. E aí a gente vê o choque, né? O idealismo do Gedalias, essa aposta na confiança, talvez até um desejo de não causar mais violência. Contra o realismo duro, talvez até cruel do Joana. Isso, que reconhece o perigo e propõe uma solução radical que ele acha necessária para a sobrevivência de todos. Mas será que essa solução do Joana não seria cruzar uma linha ética perigosa também? É uma pergunta difícil, comprometer a justiça para tentar garantir a sobrevivência. Exato.
Mas a recusa dos Gedalios em sequer considerar a ameaça, por mais nobre que possa parecer a intenção dele, coloca todo o projeto, toda a vida daquele grupo em um risco gigantesco e iminente. Que dilema de liderança, hein? Sem dúvida. Força a gente a pensar que tipo de líder é mais adequado ou mais correto nesses momentos de crise extrema, onde parece que só existem escolhas ruins. Então, o capítulo 40 acaba deixando a gente assim, numa corda bamba. Tem um recomeço ali em Judá, bem frágil, sob Gedalias, Uhum. O retorno de algumas pessoas. mas tem essa conspiração mortal no ar. E o líder, o alvo principal, se recusa a enxergar o perigo. Fica essa reflexão, né? Sobre o equilíbrio delicado na reconstrução depois de um trauma tão grande. Até onde vai a confiança, a esperança? E quando é que a cautela, a análise fria dos fatos, se torna absolutamente essencial para não perder tudo de novo? Pois é. A história dos Gedalias convida a gente a pensar muito sobre isso. Esse balanço difícil entre o otimismo para recomeçar e o realismo para, de fato, sobreviver.